Carros Top 7. Informações, curiosidades, tudo sobre carros é aqui no Carros Top 7. Quais são as principais diferenças entre um carro comum e um autêntico Fórmula 1? Vamos ver? Carros Top 7 traz para você, amante de um auto, quais são as principais diferenças entre um carro comum e um autêntico Fórmula 1. Conheça as 7 diferenças entre carros de Fórmula 1 e carros comuns, além do design. Quando olhamos para um carro de Fórmula 1, o design aerodinâmico chama a atenção, mas o que mais torna esses modelos tão especial e fascinantes? Sem dúvida que a Fórmula 1 é um esporte fantástico para os apaixonados por carros. Afinal, é uma competição entre as máquinas mais velozes do automobilismo. Visualmente, os carros de Fórmula 1 são muito diferentes dos carros comuns. Eles são projetados de modo a reduzir ao máximo a resistência contra o ar, um dos motivos pelos quais conseguem atingir altas velocidades de até 375 km por hora. Isso é fantástico, não é mesmo? Ao mesmo tempo que as asas e difusores atuam de modo a criar uma força que pressiona e meio que cola o carro contra a pista, evitando derrapagens e garantindo um maior controle aos pilotos, especialmente nas curvas. Mas além do design, o que torna o carro de Fórmula 1 tão especial? Vou contar para você as principais diferenças entre carros de Fórmula 1 e carros comuns. Fique comigo e continue a assistir, pois você com certeza vai gostar. Então vejamos o primeiro motor turbo V6 1.6L. O desempenho do motor é um dos grandes focos das equipes de Fórmula 1. Com muito investimento e pesquisa, tornou-se possível um avanço impressionante em termos de eficiência térmica. Enquanto a dos motores de combustão convencionais é de cerca de 30%, os atuais de F1 chegam a eficiências de até 50%. Sensacional, não é mesmo? Uma das curiosidades, essa conquista foi feita em 2014 pela Mercedes, que, desde então, garantiu 8 títulos consecutivos no Campeonato Mundial de Construtores. Devido ao regulamento, todos os motores devem ser do tipo turbo V6 1.6L, alcançando cerca de 15.000 rotações por minuto. Já em um carro comum, as rotações por minuto não passam de 6.000, não chegando nem à metade. Segundo os pneus de alto desempenho feitos para curtas distâncias. Você sabe o que os pneus da Fórmula 1 têm de diferente dos carros de passeio? Construídos especialmente para corridas de alto desempenho, os pneus de F1 duram apenas algumas dezenas de quilômetros, variando entre 60 e 120 km, pouquíssimo em comparação com os 30.000 km dos pneus de um carro normal. Incrível esta diferença, você não acha? Como essa distância é curta, é por esta razão que os pilotos precisam parar nos boxes para substituí-los durante as corridas. Em vigor a partir de 2022, o novo regulamento determina que as rodas devem ter aros de 18 polegadas, em vez das 13 polegadas habituais. Os pneus acompanham a mudança, que chega cercada de dúvidas e expectativas. Será preciso ficar atento e de olho na temporada 2022 para entender qual será o impacto nas corridas da temporada. Terceiro, o sistema de suspensão a gás com barras de torção. A suspensão faz toda a diferença no momento de dirigir um carro de passeio, pois ela é responsável por reduzir a trepidação, diminuindo o impacto de buracos e desníveis. Nos carros que usamos no dia a dia, um bom sistema de suspensão torna a experiência de dirigir mais confortável. Já na Fórmula 1, por sua vez, o foco não é o conforto do piloto, mas a construção de um carro que suporte a força extra que o empurra contra o solo. O princípio básico é parecido com o dos carros comuns, que apresentam amortecedores e molas. Porém, nos carros de F1, os amortecedores são movidos a gás e as molas dão lugar a um sistema de barras de torção. Como as cargas aerodinâmicas mudam de acordo com as variações de ritmo de cada circuito, o sistema de suspensão de um carro de Fórmula 1 sofre vários ajustes ao longo de uma temporada. Quartos freios com disco e pastilhas de carbono formam um sistema específico para os F1. Como sabemos, as velocidades dos carros de F1 são as maiores do automobilismo. Para evitar acidentes graves, a capacidade de frenagem desses carros também é diferenciada.
Enquanto um carro comum a 150 km por hora precisa percorrer cerca de 50 metros após o acionamento dos freios para parar completamente, um carro de Fórmula 1 gasta somente metade da distância. Para que isso seja possível, o material usado é muito especial, o carbono. Além de ser extremamente leve, ele alcança o dobro do coeficiente de atrito dos materiais usados nos carros comuns quando exposto a altas temperaturas. Nos carros de F1, tanto o disco quanto as pastilhas são feitos de carbono. Os carros comuns, por sua vez, costumam contar com um disco de ferro fundido com pastilhas metálicas. Quinto, quais são os motivos dessas diferenças? Os carros de Fórmula 1 são desenvolvidos para participar de competições, que submetem as máquinas e os pilotos a velocidades e temperaturas extremas. Já os carros no dia a dia, por sua vez, são projetados pensando em conforto, segurança e economia, entre outros fatores importantes para a rotina do motorista. Sexto, do que é feito um carro de Fórmula 1? Fibra de carbono. Um carro de F1 possui cerca de 90% de volume composto por fibra de carbono impregnada com poliacrilonitrila. Essa fibra de carbono não pode ter um padrão de entrelaçamento tridimensional e deve vir de um fabricante aprovado em lâminas pré-impregnadas. O chassi é feito de painéis produzidos intercalando-se uma matriz de alumínio em forma de colmeia entre duas lâminas de fibra de carbono de 1 mm de espessura. Outros materiais do núcleo do painel incluem Nomex, espumas de polímeros, plásticas, espumas sintéticas e de carbono e madeira balsa. Primeiro componente é a ligas. Os carros de Fórmula 1 podem usar qualquer tipo de liga de aço, mas muitos usam ligas de aço cromo-molibdênio, ligas de cobalto, ligas de alumínio, ligas de cobre contendo não mais do que 2,5% de berílio, ligas de titânio, não para uso em fixadores com rosca macho menores do que 15 mm, ligas à base de níquel contendo entre 50% e 69% de níquel, ligas de magnésio e ligas de tungstênio. Os regulamentos variam conforme a quantidade e o local onde os materiais podem ser usados. Em 2011, o bloco de motor e os pistões deviam ser feitos de ligas de alumínio, o virabrequim e as hastes de uma liga de aço, ferro, e as válvulas de qualquer liga de ferro, níquel, cobalto ou titânio. Seguido de fibras e plásticos. Os times de Fórmula 1 podem usar uma variedade de fibras reforçadoras e estruturais, incluindo polietileno, material de que são feitas sacolas de supermercado, polipropileno, usado para fazer cordas sintéticas e tampas de caixas de tic-tacs, Xylon, um metal líquido resistente ao calor usado para fazer armaduras e usado para ligar as rodas do carro de F1 ao chassi, e fibras aramide. As aramides são na verdade uma classe de fibras da família do nylon e incluem o Kevlar, o Tavaron e o Nomex. Essas fibras podem ser usadas sozinhas ou podem incluir plásticos monolíticos suavizadores ou ajustadores de calor para formar uma variedade de peças. Agora, sétimo, materiais usados para fazer um carro comum. Em primeiro vem o aço. Apesar da indústria automotiva utilizar, hoje, materiais de alta tecnologia para garantir leveza e resistência, o aço continua sendo o componente principal na fabricação de veículos. Dentre todos os componentes de um veículo, o metal é o que mais contribui para o seu peso, correspondendo a mais da metade do peso total de um carro. Seguido usa-se também o alumínio. O uso do alumínio na indústria automotiva é recente, mas, por ser leve e resistente, é utilizado para fabricar os painéis da carroceria ou o chassi. O resultado dessa medida é a obtenção de um veículo mais leve e com melhor desempenho. O alumínio está presente, também, nas rodas em alguns motores. Muitos fabricantes de veículos substituíram o ferro pelo alumínio na montagem do bloco do motor. Com a mesma durabilidade, o bloco de alumínio é mais leve, melhorando a performance do motor. O plástico é fundamental. Em função da durabilidade, do baixo custo de fabricação e da facilidade de moldar o plástico em muitas formas, hoje ele é o componente mais concentrado em um carro. De acordo com o Conselho Americano de Química dos Estados Unidos, 50% da composição dos veículos novos é feita de plástico. Isso inclui as saídas de ar-condicionado, os medidores, os instrumentos interruptores, o carpete, os airbags e outros componentes. Bem como a borracha hoje é imprescindível na fabricação de nossos autos.
Esse componente você com certeza já sabia que é essencial para fazer um carro. Até porque um veículo sem pneus não cumpre a sua função. Porém, além de fazer o carro circular, as rodas, quando bem cuidadas e revisadas, agem na economia de combustível e fornecem segurança para as viagens. Da mesma forma que o plástico, a borracha é muito utilizada porque dura bastante, é econômica e flexível. Por isso, não é usada só nos pneus, mas também nos limpadores de para-brisa, nas mangueiras e nas vedações. O vidro também, como você bem sabemos, é indispensável. O último da lista é também o que aparece em menor quantidade nos carros. Usado principalmente para compor o para-brisa e as janelas, também faz parte da produção dos retrovisores laterais e interno. No interior do carro, a fibra de vidro variante do material é utilizada. E foi isso, curiosidades e comparações entre os autos. Você gostou? Espero que sim! Agora, quero me convidar a se inscrever no Carro Top 7, deixar o seu like. Obrigado por sua companhia. Me diga nos comentários, qual o seu auto preferido? Tchau e até o próximo vídeo que já está no forno para você curtir.